Elogio não paga a conta. Como aprender a pagar... Como aprender a cobrar mais pelo seu trabalho. Elogio não paga a conta. Como aprender a cobrar mais pelo seu trabalho. Sou Camila Klippel, seja bem-vinda. Seja bem-vinda, terapeuta, né? Nós que estamos aí neste movimento forte aí de conscientização de terapeutas, em preparação, em aquecimento aí para o nosso evento Mapa 10K para terapeutas, onde nós vamos aprender juntas aí o caminho para faturar acima de R$10 mil sem precisar lotar a agenda, né? Para que você tenha tempo para você, tenha qualidade de vida e se sinta aí realizada profissionalmente e financeiramente, ajudando pessoas, vivendo o seu propósito verdadeiramente. Que bom que você está aqui comigo, que bom que você está chegando, se você está assistindo na gravação, que bom, né, que você parou aqui nessa live e vamos juntos aí a falar sobre esse tema tão relevante aí sobre a nossa vida aí como terapeuta, nossa vida profissional, que é aprender a cobrar melhor pelo nosso serviço. Por que que é tão difícil cobrar para algumas terapeutas? Por que é tão difícil? Porque que muitas vezes nós ficamos inseguras, ficamos com aquele sentimento assim, com aquele medo às vezes de perder o cliente, com aquele medo às vezes de sentir que está explorando o cliente, né? São as milhões de coisas que passam aí na cabeça da terapeuta na hora de falar o seu preço, né? E que muitas vezes é uma barreira que a gente precisa vencer aí para a gente conseguir realmente crescer. Porque quanto mais valorizada, quanto mais empoderada, quanto mais esse sentimento de que o que eu faço tem valor, mais o meu cliente também vai perceber e vai sentir isso em mim, né? Mais o meu cliente vai perceber e vai sentir isso daí em mim. E é esse movimento ali, né? Quando eu sou bem remunerada, eu também, de certa forma, tenho um compromisso melhor, um compromisso maior com o cliente, né? E é sobre isso que nós vamos falar hoje, né? Então, se você conhece alguma terapeuta, se você se lembrou de alguém, manda essa live, compartilha essa live, aperta aí no aviãozinho, compartilha. Se você está assistindo a gravação, pega o link, manda para alguém que você admira, para uma profissional que você admira e que você sabe que merece voar muito mais alto, que merece muito mais reconhecimento, que merece crescer profissionalmente, que já ajuda muitas vidas, que já tem um talento, que já tem um dom, que já tem um trabalho maravilhoso, mas que merece voar mais alto, que merece viver o seu propósito com mais intensidade, com mais verdade. Então, seja essa causa de boas notícias, seja essa pessoa que leva boas notícias para outras pessoas compartilhando essa live, certo? Comenta aí para mim, você que entrou, da onde que você tá falando, o que que você faz, que bom que você está aqui, que bom que você está aqui. E o tema da live hoje, né, elogio não paga a conta, elogio não paga a conta, porque muitas vezes o cliente elogia, fala que você é maravilhosa, fala que você transformou a vida dele, te rasga elogios, mas na hora de falar de preço, ele reclama. Na hora de falar de preço, ele muitas vezes não te reconhece. Por que será que isso acontece? Por que muitas vezes o cliente não nos reconhece e apenas e por que a gente fica tão feliz, tão dependente, querendo tantos elogios, sendo que, na verdade, o que paga a conta é dinheiro no bolso. É sobre isso que nós vamos falar hoje, né? E eu quero começar falando sobre essa questão, assim, do elogio, né? Do reconhecimento, da validação profissional. Por que tantas vezes a gente está preocupada em agradar, preocupada em o que as pessoas estão pensando, em relação ao nosso trabalho, preocupada com a nossa imagem, né, de validação diante das pessoas. E isso muitas vezes tira a gente do foco.
tira a gente do foco, né? O quanto uma crítica, o quanto um julgamento, coisas nesse sentido minam a nossa autoconfiança, minam a nossa segurança, faz com que a gente se questione em relação à nossa capacidade, à nossa competência profissional. E isso às vezes atrapalha a nossa trajetória, essa necessidade de aprovação, esse medo de falhar, né? Que eu quero ser vista como uma profissional boa, como uma profissional valorizada, como uma profissional que não erra, como uma profissional que faz tudo certinho, né? Às vezes eu acabo sendo perfeccionista demais por causa dessa necessidade de aprovação. Às vezes por essa necessidade de reconhecimento e de aprovação, eu me limito até nas redes sociais, me limito na forma como eu vou oferecer o meu trabalho. Eu começo a me limitar por medo de falhar, por medo de errar, por querer aquele elogio, por querer aquela validação, por querer aquela aprovação naquilo que eu estou fazendo. Sendo que o que vale mesmo é o resultado do meu cliente e o meu resultado e o meu crescimento profissional. Então, quero até contar para vocês Eu sempre, né, já faz muitos anos, né, eu sou consultora de empresas desde 2009, né, já fazem 15 anos. Então, desde 2009 eu dou treinamento, palestras, né, já tenho uma boa experiência nesse sentido. Mas eu lembro que no começo, quando eu comecei a palestrar, terminava a palestra, a primeira coisa que eu ia fazer era achar alguém para perguntar como que eu tinha ido. Se tinha sido legal a palestra, se as pessoas tinham gostado. Eu ficava ali preocupada se as pessoas tinham gostado, se eu tinha ido bem, né? O que as pessoas tinham pensado, né? Aquele sentimento, né? De você, lógico, eu me preparava, então eu queria que aquilo fosse muito legal. Mas eu ia lá perguntar para as pessoas, eu ia buscar aquela validação. E quando eu sentia que não tinha sido tão legal, que eu não tinha me saído tão bem, eu ficava com aquela tristeza, com aquela frustração. Até que eu comecei a perceber que nem sempre seriam as minhas... Eu nem sempre daria a melhor palestra, eu nem sempre estaria nos meus melhores dias, eu nem sempre agradaria o público, eu nem sempre acertaria. Algumas vezes eu faria coisas incríveis e outras vezes nem tanto. E que tá tudo certo. E que o erro, e às vezes que a gente não vai tão bem, às vezes que as coisas não são conforme a gente planejou, às vezes o público ali não era... Às vezes você estava imaginando que era um público, é outro, às vezes você estava preparando conteúdo, era outro, às vezes as pessoas não estão receptivas para aquilo que você quer falar. Então, assim, são muitas variáveis que interferem no seu resultado. E muitas vezes a gente fica se cobrando por ser boa sempre, por acertar sempre, e fica com aquele medo de falhar, com aquele medo de fazer errado, com aquele medo, né, de não ser perfeita, com aquele medo de não ser perfeita, né? E depois de um tempo eu me toquei disso, que o que eu precisava era fazer o meu melhor, o quanto eu tinha dado o meu melhor naquela palestra, o quanto eu tinha me dedicado naquele treinamento e o quanto eu ainda estava em processo de aprendizado muitas vezes. E é no processo, no fazer uma atrás da outra, que eu vou aprendendo, que eu vou desenvolvendo habilidades e o quanto os meus erros me fizeram crescer. Então, eu parei de perguntar para as pessoas se elas tinham gostado, se eu tinha ido bem, como é que eu tinha ido e tal, esperando aquele elogio, aquela validação. Não, foi muito legal, né? Aquela validação no final. E eu comecei, assim, coletar feedbacks, perguntar, fazer avaliações para as pessoas certas, mas no intuito de crescer, de melhorar e não de buscar elogio. E essa foi uma grande virada de chave para mim, assim, porque muitas vezes quando eu saía de
de algum evento, de alguma coisa que eu não tinha ido tão bem, eu não me cobrava tanto mais. Eu simplesmente respirava e falava assim, tá tudo certo, é só mais uma pra conta. É mais uma pro aprendizado, é mais uma pro treino. É mais uma pro treino. Né? Assim como tinham palestras que eu ia muito bem, né? Que eu ia muito bem, assim, que as pessoas vinham tirar foto, que as pessoas vinham falar comigo. Então, assim, é um movimento realmente de você aprender a realmente não se importar com o que as pessoas pensam. Mas sim, com o resultado de transformação que o seu cliente está tendo. O quanto o teu trabalho está transformando a vida das pessoas. O quanto o teu trabalho está sendo transformador na vida das pessoas. E o quanto você está dando o seu melhor. Com aquilo que você tem naquele momento. O quanto você está dando o seu melhor naquilo que você tem no seu momento. Então, eu não sei se você é uma terapeuta que você está começando. Eu não sei se você é uma terapeuta que você tem experiência. Mas hoje a gente quer falar sobre deixar um pouquinho essa necessidade de elogio, essa necessidade de ser reconhecida, essa necessidade de aprovação e aprender a cobrar melhor pelo seu trabalho, aprender a se valorizar mais profissionalmente, aprender a falar o seu preço, aprender a se vender de maneira estratégica. E esse é o desafio da terapeuta, né? A gente romper essa insegurança, às vezes, que a gente tem de cobrar mais, esse sentimento, às vezes, que a gente tem de que o meu trabalho não vale mais, né? Porque todo mundo cobra aquele preço, ou o cliente não quer pagar, o meu cliente não quer pagar, o meu cliente reclama, então eu não consigo me posicionar. E é sobre eu construir uma carreira, eu construir uma imagem profissional, eu construo uma trajetória, uma história profissional onde todos os dias eu dou o meu melhor. Onde todos os dias eu estou desbravando novos horizontes e deixando de fazer o que todo mundo faz, mas sendo uma profissional acima da média. Porque se eu quero cobrar acima da média, eu também preciso ser uma profissional acima da média. E o quanto você pode bater no peito e dizer que você é uma profissional acima da média. O quanto você pode bater no peito e falar, eu sou uma profissional acima da média. O que eu faço pelos meus pacientes, ninguém faz. O meu jeito de atender é diferente do jeito de todo mundo. O meu formato de trabalho é diferente. E o meu formato de trabalho é 100%, 110% focado no resultado do meu paciente. O meu formato de trabalho é 110% focado em aumentar, em levar aquela cura, aquela transformação, em fazer com que aquele tratamento seja efetivo o mais rápido possível. Aliviar a dor daquele cliente. Tomar para si a responsabilidade de fazer com que aquele cliente se transforme, tenha a sua vida transformada quando ele passa pela sua vida, quando ele passa pelo seu consultório, quando ele passa pelo seu atendimento, ele tenha, né? É lógico que tudo é um processo em que você tem a parte dele, o paciente tem a parte dele, mas do que depende da sua parte, você vai fazer de tudo para que o resultado dele seja o melhor possível e você vai fazer de tudo para que ele não se sabote, para que ele não fuja, para que ele não fuja daquele processo. Então, esse é o primeiro passo. Eu assumir que eu tenho que ser melhor, que eu tenho que ser diferente, que eu tenho que ter um compromisso muito sério com o resultado do meu paciente, que é uma vida. É uma vida que eu tô cuidando ali, é uma vida que eu tô trabalhando a empatia, né? As pessoas falam sobre empatia, né? Que é se colocar no lugar do outro. E esses tempos eu tava ouvindo uma pessoa falar uma palestra, né? E a moça falava assim, empatia não é certo, esse conceito de se colocar no lugar do outro. Mas sim se colocar ao lado do outro, porque a gente nunca vai conseguir se colocar como terapeuta no lugar, a gente nunca vai sentir a dor do paciente, a gente nunca vai conseguir sentir a mesma realidade, passar pela mesma realidade. Então não tem como se colocar no lugar de alguém.
mas eu consigo me colocar do lado da pessoa e falar assim, eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu tô aqui para juntos nós conseguirmos superar esse desafio. Eu tô aqui de mãos dadas para juntos nós conseguirmos superar esse desafio, né? Então, para eu conseguir cobrar mais, para eu conseguir ter uma remuneração acima da média, eu preciso ser uma profissional acima da média. Essa é a primeira lição, assim, de hoje, né? Segunda coisa é aprender que eu preciso construir uma imagem profissional sólida. Né? E não tem como eu construir essa imagem profissional sólida sem eu ter autoconfiança em mim mesmo. Então, desenvolver essa questão da autoconfiança. Não existe venda de valor sem autoconfiança, né? Não existe venda de valor sem autoconfiança. Eu não consigo transmitir o valor do meu trabalho se eu não consigo mostrar, transpirar para as pessoas o quanto eu acredito naquilo que eu faço, né? O quanto eu acredito em mim como profissional. O quanto eu acredito em mim como profissional. Né? E é comum, assim, eu vejo muitas terapeutas inseguras, assim, eu atendo muitas terapeutas inseguras. Por quê? Porque às vezes a gente acaba fazendo um curso, tá iniciando profissionalmente, ou já tá até um tempo, mas a gente ainda tem questões pessoais e emocionais para resolver. Então é muito importante que você, se você quer aprender a cobrar mais, você olhar para você e você também se resolver em relação às suas questões pessoais. Se resolver em relação às suas questões pessoais, né? Então, uma coisa que eu percebo, assim, nessa questão da necessidade de aprovação, é a preocupação, né, que vocês terapeutas têm em relação a que outras profissionais vão dizer, né, quando é o caso até de conselho, ou que você faz parte de alguma metodologia específica que você precisa seguir, aquela regra, né? Às vezes você é certificada por algum tipo de metodologia, e daí eles criam todas as regras ali, e daí você fica amarrada naquelas regras, naquelas imposições do que pode, do que não pode, né? E a gente se limita profissionalmente, né? Em tal terapia não pode isso, não pode aquilo. Não sei o que, pode isso, não pode aquilo. Meu Deus, se eu fizer isso, o que as outras pessoas vão pensar? Gente, seja dona da sua própria... das suas próprias... aquilo que você acredita, defenda as suas ideias, se posicione, mas tome cuidado para você não ficar muito quadrada. Aí, seguindo as regras que o mercado te impõe, tá? O profissional que se destaca é aquele que cria a própria história, tá? É aquele que cria a própria história. Por isso que eu digo, assim, que terapeuta tem que ter o próprio método. Porque terapeuta, a grande maioria que eu conheço, ama estudar, né? Vai dizer que não é? Que nós terapeutas amamos estudar, né? E hoje eu sou uma mentora terapeuta, eu sou uma consultora de marketing já faz 15 anos, mas eu sou uma terapeuta em formação, né? Eu estudo psicanálise. E eu amo estudar, e eu sei que vocês também amam estudar, amam aprender, fazer curso, outras técnicas, faz parte, né? Buscar esse conhecimento a mais aí, né? Sempre. Só que eu não posso ficar amarrado ao que os outros mandam eu fazer, não, gente. Eu não posso ficar amarrado a regras, a sistemas, a coisas, né? Eu preciso com o tempo construir a minha própria história. Eu preciso com o tempo construir a minha própria autoridade e não ficar dependendo de outras certificações, outras empresas, outras marcas, outras coisas, né? Tô falando assim porque tem muitas terapeutas que fazem cursos, que fazem certificações, que utilizam aquela marca registrada, aquela metodologia, e aquilo acaba te amarrando, né? E você tem várias outras metodologias, você tem vários outros cursos.
e que às vezes não é uma única técnica que resolve a vida do paciente. O que resolve é você ter ali na cartola ali várias soluções e você tirar aquilo que o teu paciente precisa naquele momento de solução. Qual é a solução que o teu cliente precisa naquele momento? E você precisa ter liberdade para isso. Ai, porque a técnica tal não pode online. Ai, porque isso não pode. Ai, porque não sei o que não pode, né? E isso vai te limitando. Então, o ideal é que você consiga, com o tempo, ter a sua própria metodologia, ter a sua própria marca, ter a sua própria autoridade, bater no peito e falar, não, o meu jeito de atender é esse. Que esse teu jeito de atender é o combinado de tudo que você já aprendeu na vida, é o combinado de todas as suas experiências. Eu já estudei isso, eu já estudei aquilo, eu já estudei isso. Na minha vida pessoal eu já tive essa experiência, já passei por essa dificuldade, já passei por essa dificuldade. Isso aqui eu tenho propriedade para falar, isso aqui eu já sei lidar, isso aqui eu já sei. Então, com base em tudo que eu aprendi na minha experiência de vida, na minha experiência teórica, eu começo a estruturar o meu próprio modo de atendimento. Eu começo a dar nome para isso, eu começo a dar marca para isso, certo? Eu começo a criar minha própria marca pessoal, meu próprio método. Mas daí qual que é a objeção que vem aí na sua cabeça? Ai, será que eu tenho capacidade para isso? Será que eu tenho esse método dentro de mim? Será que eu sou capaz? Meu Deus, quem sou eu para ter meu próprio método? É o que eu ouço. Quem sou eu para ter o meu próprio método? Meu amor, todas nós já temos o nosso próprio método. Todas nós já temos o nosso próprio método. O que é? Que é a nossa forma de fazer. Você, quando você vai lá atender, você tem o teu jeitão de fazer. Eu, quando eu vou atender meus clientes, eu tenho o meu jeitão de atender meus clientes. Eu tenho o passo a passo que eu sigo, eu tenho as ferramentas que eu uso, eu tenho as perguntas que eu faço, eu tenho o meu jeito de fazer, eu tenho a minha abordagem, eu tenho aquilo que eu acredito, eu tenho aquilo que eu sei que funciona mais, aquilo que funciona menos. Eu vou melhorando isso na medida que eu vou aplicando, que eu vou adquirindo mais experiência, eu vou melhorando, eu vou falando, isso funciona, isso não funciona. Então, eu preciso aprender a tangibilizar esse meu conhecimento. Eu preciso aprender a formalizar esse meu jeito. Por quê? Por quê? Porque muitas vezes a gente não consegue agregar valor na mente do nosso cliente porque a gente não tem clareza. Quando eu consigo mostrar para o meu cliente o ponto A que ele está, o ponto B que eu quero fazer ele chegar, e eu consigo mostrar o passo a passo que eu vou seguir para fazer ele sair do ponto A até o ponto B, ele já comprou. Porque muitas vezes as pessoas não compram e não investem porque elas têm insegurança não têm certeza de que vão conseguir chegar naquele ponto B. Mas quando você mostra que você sabe, que você tem experiência, que você tem o passo a passo, você passa essa segurança. Porque as pessoas, na maioria das vezes, quando vêm pedir ajuda, elas estão se sentindo perdidas. E o que elas querem é um mapa. As pessoas, quando vêm nos procurar, seja qual for o trabalho, elas estão se sentindo perdidas em relação a alguma situação na vida delas. E elas precisam de um mapa. As pessoas querem um mapa. Você tem que entregar esse mapa para elas. Quando você entregar esse mapa, elas vão falar, meu Deus, é isso que eu preciso. Porque elas vão ter clareza. As pessoas querem clareza da direção a seguir. Se você der clareza da direção a seguir, as pessoas vão pagar o quanto for pelo seu trabalho. Porque é isso que elas querem. Segurança de que elas estão indo na direção certa. Né? É a Alice no País das Maravilhas. Chega pro gato e fala assim, pra onde que eu tenho que ir? Que caminho que eu pego aqui? Que caminho que eu pego aqui? Aí o gato fala assim, pra onde você tá indo? Daí ela fala, não sei. Ele fala, se você não sabe pra onde você tá indo, pega aí qualquer caminho que serve. Qualquer caminho aí serve.
E geralmente é isso. Você que é terapeuta, as pessoas que vêm te procurar estão nessa situação aí, não sabe para onde estão indo. E elas querem que você diga para elas qual é o caminho que elas têm que seguir. E quando você tem um caminho estruturado para passar para ela, ela consegue enxergar os passos que ela precisa dar. Isso acalma a ansiedade dela, isso acalma o coração dela. E ela fala, é por aqui que eu vou. É com essa profissional aí que eu quero dar a mão. Porque essa profissional me deu clareza. Fez sentido aí, gente? Então, deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui pra vocês, né? Então, sempre pra gente conseguir cobrar mais, foco na transformação do cliente. Você precisa fazer ele imaginar o resultado final lá. Você precisa fazer o cliente se imaginar tendo o resultado que ele quer. Você precisa fazer ele se imaginar já naquela realidade. Você precisa fazer ele desejar aquela transformação. Ele precisa fazer ele desejar aquele resultado. E você precisa gastar tempo, investir tempo em trazer consciência para esse cliente da importância dele chegar naquele resultado. Consciência para esse cliente de duas coisas. O que é que ele está perdendo, quanto está custando para ele não olhar para isso, não trabalhar isso, não resolver isso. Quanto está custando financeiramente, o quanto está custando fisicamente, na saúde dele, o quanto está custando para a vida dele, o quanto está custando em diversos sentidos para o tempo dele, o quanto isso está gerando de perdas na vida dele. Você tem que deixar isso muito claro para ele, você tem que mostrar para ele os prejuízos que ele está tendo de não resolver este problema, de não olhar para essa situação, porque normalmente as pessoas vão querer procrastinar, as pessoas vão querer deixar para trás, as pessoas vão querer fugir. Então você precisa mostrar para o seu paciente o quanto ele está perdendo de não olhar para essa situação, de não resolver essa situação, certo? E a segunda coisa que você precisa trazer de consciência é o que ele vai ganhar de olhar para isso, de resolver isso, de encarar isso, mesmo que seja desafiador mexer com isso, mesmo que seja dolorido às vezes mexer com isso, porque quando a gente trabalha com terapia, mexer com a dor humana é dolorido, promover mudanças é dolorido, o ser humano não gosta de fazer mudanças, então é dolorido, mas o quanto enfrentar, o quanto encarar essa situação vai valer a pena. Você tem que mostrar isso pra ele, certo? Então, se você já mostrou os prejuízos, já mostrou o que ele vai ganhar com isso, o teu valor vai ficar irrisório na cabeça dele. O teu valor já ficou irrisório. Já ficou irrisório. Porque se você cobra lá, vamos colocar alto, se você cobra R$600 a tua sessão, R$600 a tua sessão, não é nada. Não é nada diante do prejuízo que ele está tendo. Diante de um casamento que ele está perdendo, diante da saúde que ele está perdendo, diante de todas as questões que você sabe, né, que as pessoas trazem diante da vida profissional, que ele não está conseguindo avançar. Não é nada. O teu valor não é nada diante do que ele tá perdendo na vida por não resolver essa questão que você quer, que você pode ajudar ele a caminhar. E quando você mostra também que o que ele tem a ganhar é muito maior do que ele tá pagando pra você. É isso. Então, por que as pessoas não conseguem cobrar mais? Porque elas têm preguiça, não que não tem preguiça, ou não tem essa consciência mesmo, de investir tempo nesse contato inicial com o teu paciente. E é investir mesmo, gente. Eu preciso investir tempo nesse contato inicial com o meu paciente, de fazer ele acreditar e desejar o teu tratamento. Eu fui no dentista esses dias, né? Conversando lá com o meu dentista. E, né, quando eu vou nesses lugares, a consultora
A consultora, sempre eu tô lá fazendo tratamento, eu acabo dando consultoria, né, pro profissional, né? Tava lá no dentista e daí trocando uma ideia com ele e tal, ele começou a me perguntar algumas coisas de estratégia de abordagem, falando que é que ele trabalha com aquela questão de harmonização facial, né? E daí ele falando que a secretária estava perdendo muito paciente ali na recepção e o que ele podia fazer, porque ele cobrava a consulta inicial e que daí, às vezes as pessoas acabavam não vindo para a consulta inicial por causa desse valor que ele cobrava e tal. Eu falei para ele, você tem que diminuir as barreiras para esse cliente sentar aqui na tua frente. Quando você coloca essa taxa de R$200 aí da consulta inicial, de avaliação, você colocou uma barreira. O cliente está querendo você, está querendo te contratar, está querendo vir fazer um orçamento, você está cobrando para fazer um orçamento para ele. Então, quem é o grande vendedor aí no teu consultório é você. E você tem que entender que a hora que o teu paciente sentou aí na sua cadeira para fazer uma avaliação, você se tornou um dentista vendedor, porque a tua avaliação é a tua reunião de vendas. É a sua estratégia, ela tem que ser preparada para vender. Então você tem que usar esse contato que você está tendo com o teu paciente ali, de fazer uma avaliação, de fazer um diagnóstico, de fazer um orçamento, como uma oportunidade de preparar o caminho para vender para ele. Se ele sentou ali na tua cadeira, eu falei para ele, se ele sentou ali na tua cadeira, você tem que mostrar para ele o quanto ele vai ficar mais jovem, o quanto ele vai ficar mais bonito, o quanto ele vai ganhar de continuar o tratamento. Agora, se você já está botando barreira antes do cliente chegar, não, você é o grande vendedor. Você tem que entender que você é o grande vendedor, não é a tua secretária lá que vai vender, é você que vai vender. Você tem que botar o paciente para sentar ali na tua frente, porque ele sentado ali na tua frente, você vai perguntar quais são as insatisfações dele, qual o desejo dele, o que é importante. Você vai identificar o que aquele paciente tem e você já vai ter um roteiro de vendas preparado para elevar a consciência deste cliente, para ele desejar e ele acreditar em você como a melhor pessoa para fazer aquele tratamento. É a mesma coisa com terapia, gente. É a mesma coisa com terapia, né? Então nós temos que entender que nosso primeiro contato, nossa primeira avaliação, nosso primeiro atendimento com o nosso cliente é um atendimento de vendas. O nosso primeiro contato é um atendimento de venda. O tratamento não começou ali. Para o paciente, talvez ele pense que começou, mas para você tem que entender que ali é um momento de mostrar para ele, trazer o compromisso dele do quanto ele precisa daquilo e o quanto ele está perdendo de não ter aquilo. Então, o que muda o jogo? O que muda o jogo de terapeutas de sucesso, qualquer profissional liberal de sucesso? Ter uma estratégia, um roteiro estruturado de vendas no primeiro contato. Não tô falando que é um negócio engessado, não. É uma coisa informal, que às vezes a pessoa nem tá percebendo, mas você tem que ter as perguntas certas para fazer, você tem que saber coletar as informações certas do seu cliente, você tem que conseguir fazer um diagnóstico e conseguir ir conduzindo a pessoa numa consciência do quanto ela precisa, porque a pessoa não tem consciência, às vezes, de que ela precisa de você. E é o teu papel trazer essa consciência. E aí, quando você traz essa clareza, depois que você identificou as dores, desejos, você identificou o que aquela pessoa precisa, você entrega algo totalmente personalizado para ela, mas com clareza, ó, passo a passo que nós vamos caminhar juntos, é isso aqui, ó. Nós vamos aqui, 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 e no final você vai ter esse resultado. Se você fizer a sua parte, e eu vou fazer a minha, e se você fizer a sua com excelência, nós vamos chegar juntos neste resultado. Não tem. Pode pôr qualquer preço que você quiser, a pessoa vai pagar. Se ela estiver com a consciência certa de que aquilo que ela quer, de que ela precisa resolver isso, porque na maioria das vezes a gente está procrastinando as decisões na vida. Principalmente terapia. Você acha que as pessoas querem resolver no BO? Você acha que as pessoas querem mexer?
Em formigueiro? Não, as pessoas não querem mexer em formigueiro. Mas você tem que mostrar o quanto aquele formigueiro tá atrasando a vida dela. O quanto aquele formigueiro tá impedindo ela de ser feliz. O quanto aquele formigueiro tá impedindo ela de prosperar. E que pra ela prosperar, pra ela crescer na vida, pra ela superar aquele desafio, ela vai ter que meter a mão no formigueiro e arrancar aquele formigueiro dali. Pra ela poder ser livre. Mas ela tem que entender a importância de mexer no formigueiro. Porque se ela não mexer no formigueiro, a vida dela vai continuar a mesma M. E você tem que mostrar pra ela a M que tá a vida dela. Fez sentido aí, gente? Então, outras coisas que ajudam a agregar valor, tá? Tem gatilhos mentais específicos. Gatilhos mentais específicos para venda de alto valor, tá? Gatilhos mentais específicos para venda de alto valor, tá? São 9 gatilhos especiais para venda de alto valor, tá? Só vou dar 3 aqui, por exemplo, de exemplo para vocês. Gatilho de exclusividade, que é você mostrar para a pessoa que o que você está entregando para ela é exclusivo para ela. Personalização, prova social, você mostrar para ela que outras pessoas já conseguiram, né? Pertencimento. Então, são vários gatilhos que você consegue colocar ali na sua abordagem, na sua fala, que você tem que praticar usar, que você tem que praticar colocar na sua comunicação para que você consiga gerar esse alto valor para o seu cliente. Outras coisas que fazem muita diferença para você conseguir fazer uma venda de alto valor, você ser uma terapeuta de alto valor. Imagem pessoal, né? Trabalhar a questão da sua imagem pessoal em relação à coerência. Coerência. Eu não digo assim que não existe, eu não preciso ser chique, eu não preciso andar toda parecendo uma madame, mas eu preciso ter coerência na minha imagem, na imagem que eu quero passar. Coerência. A minha imagem precisa passar uma mensagem. A minha imagem precisa passar uma mensagem. O meu Instagram precisa passar uma mensagem. A minha comunicação precisa passar uma mensagem. Porque as pessoas, a primeira coisa que fica é percepção. As pessoas têm percepção em segundos, as pessoas têm percepção de valor. Então, é bem importante. A questão de construção da autoridade. As pessoas têm muito medo do digital, de ir para o digital. Mas o digital é importantíssimo para você construir autoridade. Para você construir autoridade técnica. Então, não pode perder essa ferramenta, esse canal, que é onde você vai mostrar que você sabe do que você está falando, que você entende do que você diz, que você realmente é uma autoridade naquilo, que você estuda, que você se capacita, que você é um especialista, que você tem domínio daquilo. Então, o digital é uma oportunidade para isso. Você está fazendo palestras, você está se desenvolvendo, você está sempre mostrando para as pessoas que você é uma profissional em movimento e não uma profissional parada no tempo. Isso agrega valor, certo? Você tem uma causa, agrega muito valor. Você tem uma causa para chamar de sua. Tem uma causa para chamar de sua. Tem um porquê você faz o que você faz. Quando você tem um porquê você faz o que você faz, tem um conceito que chama círculo dourado. Você tem um porquê você faz o que você faz. Você acessa diretamente o sistema límbico das pessoas. Porque as pessoas não estão nem aí para o que você faz, não estão nem aí para como você faz, mas elas querem saber o porquê você faz. E quando você tem uma causa forte, você tem um motivo, você tem uma razão, você tem uma luta para chamar de sua, você tem uma bandeira que você defende, você tem uma meta maior, que é um propósito realmente maior, um propósito, você tem um objetivo de construir um legado em algo, isso carrega as pessoas. Isso carrega, isso arrasta as pessoas. Porque você não está falando mais com o racional, com o córtex pré-frontal. Você está falando direto com o emocional, com o sistema límbico.
Elas se conectam com causas. As pessoas se conectam com causas. Então coloca causa no teu trabalho. Coloca porquê. E isso vai fazer com que você não seja mais tão dependente de elogio, de ser a profissional boazinha, a profissional perfeita. Azar o elogio dos outros. O que importa é o resultado que você vai entregar para o teu cliente. Você não precisa agradar ninguém. O que você precisa é agradar você. De se sentir realizada, de se sentir feliz. E o que você precisa é fazer o teu cliente ter resultado. Porque a coisa que mais vende, a coisa que mais agrega valor é um cliente transformado. A tua maior venda é um cliente transformado. Você pode ser um profissional travado, você pode ser tímido, você pode ser quietinho, você pode falhar em vários aspectos na questão de comunicação, de coisa. Mas se você tiver muito resultado, contra resultados não há argumento. Como que é? Contra fatos não há argumentos. Contra resultados não há argumentos. Seja um profissional transformador de vidas. Transforme vidas por onde você passa. Seja obcecado pelo resultado dos seus clientes. Obcecado pelo resultado dos seus clientes. Vá lá levantar o seu cliente da cama, se for preciso, para que ele tenha resultado. Pare de ser uma terapeuta meia boca. Para de ser uma terapeuta meia boca. Quer ganhar acima da média? Seja uma terapeuta acima da média que faz o que ninguém faz. Faça o que ninguém faz. Se as pessoas entregam sessão de 1 hora, entrega a sessão de 2 horas. Se for preciso passar o dia inteiro com o paciente, passa o dia inteiro com o paciente. Para de seguir formatos quadradinhos aí, de fazer o que todo mundo faz. Encontre o formato que vai resolver a vida do teu paciente. E seja mais empreendedora. Né? São as 4 autoridades que fazem parte do método Magis. As 4 autoridades que eu trabalho com as minhas mentoradas, que são autoridade pessoal, eu descobrir o poder pessoal que tem dentro de mim e transformar isso numa marca pessoal forte, poderosa. Autoridade técnica, eu pegar todo o meu conhecimento, tudo aquilo que eu sei e transformar num método autoral transformador. Autoridade empreendedora, eu pegar a minha marca pessoal, pegar meu método, e transformar em produtos e serviços lucrativos. E não ficar vendendo só sessãozinha aí de 200. Eu vender produtos, eu vender soluções, eu criar outras alternativas. Eu ter uma mente empreendedora que pensa fora da caixa, tá? E a última, autoridade digital, que é eu pegar tudo isso e construir um legado, levar essa mensagem para frente, levar essa causa para frente, levar a minha mensagem para impactar mais pessoas através do mundo digital, que é a ferramenta que nos permite escalar, que é a ferramenta que nos permite ir mais longe. Sabe o que eu penso? Né? Jesus falava assim, vocês vão fazer coisas maiores do que eu. Ele falou, vocês vão fazer coisas maiores do que eu. Porque quando Jesus veio, ele não tinha todas as ferramentas que a gente tem. Quando Jesus veio, não tinha avião. Quando Jesus veio, não tinha microfone. Quando Jesus veio, não tinha internet. Quando Jesus veio, não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha nada de tecnologia. Você já pensou se esse homem viesse nos dias de hoje? O regaço que ele fazia com a tecnologia que ele tem à disposição hoje. Se ele arrastou multidões falando no gogó do alto de uma montanha, imagine se ele tivesse a internet a seu favor.
Mexeu aí, meu povo? Mexeu? Pegou fogo a live no final, hein? Então, espero que que isso tenha feito vocês refletirem, tá? E espero vocês, então, no dia 13 de junho, no Mapa 10K para Terapeutas. Pelo amor de Deus, se você não se inscreveu ainda, o link tá na minha bio. Se você tá assistindo na gravação, pega essa live, encaminha para outras terapeutas. Pega o link lá no meu Instagram, manda para outras pessoas. É camilaclippel.com.br. Para se inscrever, camilaclippel.com.br. Me ajude a propagar esse movimento, essa minha causa de fazerem terapeutas serem mais empreendedoras. Fazer a terapeuta ser a profissão mais importante, mais valorizada que existe no mundo. Porque eu acredito que a terapeuta, que profissionais que trabalham com saúde mental, saúde emocional, são os profissionais mais importantes que existem na atualidade. Eu acredito de verdade, gente. E eu acredito que toda terapeuta deveria ganhar mais de 30 mil reais no mínimo. Por quê? Porque cada vez mais nós vamos precisar de pessoas para cuidar do nosso emocional. Porque com essa enxurrada de tecnologia, de informação, dessa vida louca que a gente está tomando de dopamina a todo momento no nosso cérebro, que as pessoas cada vez mais com depressão, as pessoas cada vez mais precisando de ajuda, as pessoas com cada vez mais preparo emocional para a vida, terapeuta é indispensável. Todo mundo tinha que ter uma terapeuta para chamar de sua. Só que a gente precisa romper com esse preconceito que existe. Porque antigamente tinha que quem faz terapia, quem era psicólogo, quem fazia terapia, era louco. Hoje não. Quem vai é quem tem a consciência que precisa se melhorar a cada dia. Quem vai é quem tem a consciência que precisa se resolver com as suas questões pessoais todos os dias. E a gente tem que ser essa mensageira que leva essa informação para as pessoas do quanto é importante elas se melhorarem a cada dia. Quanto é importante a gente se melhorar. Eu sou a prova viva disso, gente. Eu transformei a minha vida. E o que transformou a minha vida foi autoconhecimento. O que transformou a minha vida foi autoconhecimento. Foi mergulhar profundamente dentro de mim e resolver o que tinha que resolver. Tem muita coisa para resolver ainda. Porque a gente vai resolvendo até o resto da vida, né? Se tivesse tudo resolvido, já podia subir para o próximo plano. Beijo no coração de vocês. Tenham uma ótima terça-feira, abençoada. E vamos pra vida, vamos pra vida, vamos pra vida. Fazer, né? Se for pra ser, vamos fazer ser. É isso que eu gosto, né? Se for pra ser, a gente vai fazer ser. Obrigada, pessoal aí que tá agradecendo, que tá participando, né? Não esqueçam de compartilhar a live. E deixa pra mim, gente, no comentário ali o que essa live falou com você. Eu já vou deixar salvo ali. Me ajuda a movimentar isso aí. Deixa ali o comentário, deixa ali o que você achou, marca outras pessoas, compartilha, tá bom? Beijo!